Bom dia a todos. Vamos começar com a nossa sessão hoje do Straight to the Point, programa HCL, para dar nossas novidades ou assuntos de interesse em relação ao nosso portfólio de produtos. Hoje vamos focar no HCL Nomad, né, o que tem no HCL Nomad e como habilitar. Antes de mais nada, uma reapresentação para quem não conhece, nosso time de Digital Solutions da HCL Latinoamérica. Né? Então, nós estamos divididos aqui nos pilares de vendas, o Edson e o Fábio, né, dividido entre alguns territórios na América Latina. Pré-vendas, nós temos os nossos Technical Advisors, o Bruno Moraes, para Domino e Voltmex, e o Juan Inácio, para Digital Experience. E o time de Customer Experience, que nós tratamos aí de um pós-venda, seria, né, satisfação de clientes, adoção, encaminhamento de assuntos técnicos e suporte também. Então, eu, na parte de domínio e produtos de colaboração para a América Latina, e a Elizabeth Borges e a Kátia Pinzon para Digital Experience, dividindo territórios aí na América Latina. Sobre esse programa Straight to the Point, então, uma série de webinars. A nossa ideia é que sejam curtos, então, por isso a ideia, né, de direto ao ponto. Então, nós não vamos tomar muito tempo dos participantes, de forma que a gente vai introduzir assuntos pertinentes, dar noções básicas, ou até mesmo fazer demonstrações, enfim, para que se um assunto possa ser iniciado, né, possa dar encaminhamento nesses assuntos. Nós temos 37 sessões programadas de 30 minutos a cada terça e quinta, sendo que na parte da manhã a gente faz em português e na parte da tarde fazemos a versão em espanhol. As sessões são abertas para clientes, para business partners. No link aqui, nessa página, nós temos aqui o QR Code, se quiserem registrar, que leva à página de registro, né, onde você recebe aí toda a agenda e recebe também os links para as apresentações e as gravações das sessões também. Então, aqui nosso programa, nosso planejamento de sessões, veja aqui em destaque estamos a apresentação de hoje. Já tivemos uma de Domino Style e de Leap, que apresentamos isso na semana passada. E aqui, né, cada semana vocês estão convidados a participar também das sessões de Domino, de UDP, que isso aqui é basicamente a nossa plataforma de desenvolvimento unificado da HCL, e Digital Experience em roxo. Então, focando no nosso assunto de hoje, então vamos lá, straight to the point. O que é o HCL Nomad? Então, a HCL Nomad, a HCL, né, criou um cliente que é compilado, cross-compiled, chama, porque ele atende a diversas plataformas. Então, existe o Nomad, que é como se fosse um cliente Notes, obviamente, não é um cliente pesado, né, é um cliente leve, e que suporta a execução das aplicações legadas que foram desenvolvidas em Notes e Domino, até em versões anteriores, para que elas possam ser executadas por exemplo, em um dispositivo móvel ou num browser, mantendo as características nativas. Então, você não precisaria reescrever ou criar uma versão específica para abrir nesses outros dispositivos. E isso é um ganho gigante, né, de aceleração para o uso dessas aplicações para dispositivos móveis ou pessoas que precisam de uma mobilidade, ou não necessitam ter o cliente Notes instalado em sua estação, então vão acessar uma aplicação específica ou algumas aplicações, você acessaria pelo próprio browser, né? Então são muitos benefícios. A gente imagina isso, né, centenas de aplicações, existe hoje, nós temos clientes que possuem centenas de aplicações disponibilizadas, né, legadas, mas que ainda estão em uso, e você teria apenas de um cliente móvel, por exemplo, para acessar essas aplicações, ou acessando pelo browser. E tudo isso mantendo, né, a seguridade, a parte de criptografia, das chaves seguras, você não precisar reescrever a aplicação, então é um benefício muito grande. E isso tudo hoje está incluído na licença atual, que nós temos o licenciamento
do cliente, né, do usuário do Notes, usuário Domino, hoje, é um formato de uma licença que ele cobre todos os tipos de clientes, né? Então, você tem um CCB, que é o Complete Collaboration hoje, você pode ter quantos servidores quiser e acessá-los através de qualquer tipo de endpoint, né? Seja o cliente Node, seja dispositivos móveis, né? O Nomad Web, seja Nomad Mobile. Então, isso hoje cobre, né, de maneira muito mais simples. Qual a disponibilidade que tem? Então, o Nomad Web, que é aquele que roda em cima de browser, a gente pode executar em Windows, em Mac ou Linux. Dentro de hoje, os browsers suportados, né, são o Chrome, o Firefox, o Edge. Ele roda também no Chrome, né, tem algumas variações, como o Brave, eu uso o Brave particularmente, então ele roda bem também, né, embora suportado mesmo é o Chrome, que é a base. E na parte de mobile, nós temos aí para Android, seja tanto tablets quanto telefone, e iOS também, tablets e iPhone. Esses QR Codes aí vai direcionar para Store, né, para tanto de Google quanto de iOS, para baixar esse cliente. Aí quando a gente pensa, né, o que funciona no Nomad, o que não funciona, a nossa recomendação inicial é teste, né? Então coloca no servidor de desenvolvimento, pega a sua aplicação e vai acessar pelo Nomad e faz um teste de uso da sua aplicação para ver o que se tudo vai funcionar, né, todos os códigos que estão lá funcionariam adequado. Porque como é uma ferramenta aberta para desenvolvimento, então o céu é o limite, né? O desenvolvedor ele poderia colocar o que ele quisesse, né, desenvolver o que quisesse, mas o que nós temos aqui, o que funciona, né, os recursos que funcionam nativos, por exemplo, formulários, né, os subformulários, as views, as pastas, os navegadores, os frame sets, as imagens, os agentes, né, tanto usando com Lotus Script Libraries, o Lotus Script, Fórmula, JavaScript, ações compartilhadas, tudo isso funciona. Então, basicamente, né, assim, até aplicações mais antigas vão usar esses recursos. Então, eles vão funcionar no Nomad, tanto web quanto mobile. O que não funciona, a gente vê que existe uma pequena parcela de aplicações que usam esse tipo de recursos, como as aplicações compostas, né, composite applications, que surgiu no tema da época, no Domino, Xpages, né, a Xpages ela é um tipo de desenvolvimento web, então não precisaria usar pelo Nomad. Agentes Java, agentes de bibliotecas Java, alguma dependência do sistema operacional. Então, como ela é multi, né, pode rodar em diversos sistemas operacionais, então não pode existir uma amarração com um sistema operacional específico. Algumas funcionalidades dos objetos embebidos, o OLE, né, então existiam a possibilidade de você inserir um objeto Word, objeto de Excel dentro das aplicações, e esses objetos mantinham atualizados, né, era uma ligação com as APIs do Office. Então, isso não vai para o Nomad Web, principalmente, né, porque depende também de APIs locais. E chamadas diretas ao designer ou administrator, porque depende também do cliente instalado na estação. Então, a gente precisa ser o mais independente, a aplicação precisa ser o mais independente possível para ela rodar. Mas o teste sempre é o que vai tirar a prova final. Bom, entendido o que é o Nomad, né, os tipos de clientes que ele possui, e o que funciona, o que não funciona, em princípio, né, o que funcionaria, como fazer para habilitar o Nomad, os clientes Nomads, né? Primeiro, focando no Nomad Mobile, que é o seu cliente que roda no seu celular, ou que roda no iPad, ou num tablet do Android. Então, ele é muito simples, porque é basicamente a instalação do cliente que você baixa das lojas, né, Play Store ou do iOS, e você vai configurar esse cliente como se fosse um cliente Notes, onde você vai informar o nome do seu servidor, o nome do servidor pode ser o nome, se estiver na rede local, o nome conhecido na DNS da sua rede, né, no DNS, ou se for um servidor externo, qual é o FQDN que ele é conhecido externamente também. E
O ID, então, a gente coloca que um dos requisitos é que você tenha o ID Vault configurado. Então, se você tem o ID Vault, você nem precisaria ter uma cópia local desse ID no dispositivo, porque o próprio ID Vault já vai localizar, já vai baixar o ID para o dispositivo. Então, se não tiver para um primeiro acesso, não tiver o ID Vault, você teria que ter uma cópia local para ele acessar. Tá? Mas a recomendação forte aí é que você tenha configurado, até por motivos de segurança e facilidade de administração de usuários, é que você tenha o ID Vault configurado no seu servidor Dom. Obviamente, essa é a configuração básica. Basicamente, você tendo isso, usuário e servidor, então o cliente está configurado. Tão simples quanto isso. Obviamente, tem questões aí de rede, né? Qual é o seu caminho de rede que você vai atingir até o servidor, se é uma conexão interna direta, se é se você está acessando externamente, você precisa ter aí o seu caminho de firewall, né, da porta. Para que vocês saibam, ele usa a porta nativa do cliente Nodes, a 1352, então não é HTTP, então é uma porta específica também que você precisa manipular isso lá no seu firewall. Aqui eu deixo o link para a documentação completa, tanto para iOS quanto para Android, da parte de cliente. Então, qualquer variação, vocês podem consultar aqui na documentação. Por o Nomad Web. Então, existem duas opções básicas, né, iniciais, que é a tomada de decisão de como você vai implementar. A primeira delas seria um acesso direto do browser ao seu servidor Domino. Porque o Nomad Web, ele pode executar diretamente num Domino Server, num Domino ou existente, ou você pode criar um servidor adicional para manipular as conexões de Nomad Web. Então, a mesma forma que você configura um cliente ou o Nomad Mobile, né, que ele conecta direto ao servidor, você vai ter aí o seu browser também utilizando o mesmo protocolo. E o browser, ele usa o WSS, que é o WebSocket, que vai emular também o protocolo 1352, na porta 1352. O que também garante, né, que é um serviço especializado que está acessando o servidor Domino nativo e não uma tarefa HTTP qualquer. Tá? Embora a tarefa HTTP precise estar ativa no servidor Domino, porque ele provê, né, toda essa interface através dos serviços HTTP. Tá? A 1352 é utilizada para troca de dados e autenticação também. A primeira opção foi a visão mais simples, né? Ou seja, nós não temos nada, só um firewall entre o servidor, mas existe a possibilidade de você estender esse tipo de comunicação. Então, na parte verde aqui, nós temos a parte do browser, né? O que tem, o que roda, né, nesse container, no container do browser. E você pode ter opções de autenticação. Por exemplo, se você quiser colocar um proxy reverso e fazer autenticação nesse proxy usando o SAML, né? Uma configuração mais avançada, ele funciona também, tá? Então, ele vai usar o SAML, vão ter que configurar o domínio também para aceitar essa identificação, e aí você não precisaria usar a identificação do ID, né, e sim a autenticação desse provedor de identidade externo, que pode ser, né, um AD, pode ser algum outro provedor de identidade externo para fazer essa autenticação. Também com firewall, com toda a parte de segurança. Então, isso só para que entenda, né, que existe tanto a maneira interna, a maneira externa, diversas maneiras de você fazer essa implementação. A outra opção que existe, que foi a primeira que surgiu com o Nomad, é usar o Safe Links, que a HCL inicialmente começou a chamar de Nomad Server, o Safe Links, que é um outro software, que já também está incluído com licenciamento incluído, junto com o Domino e com o Nomad, é um servidor onde você vai fazer autenticação nesse servidor do SafeLinks. O SafeLinks, ele faz autenticação nativa com o Domino, ele faz essa conversa, então, através do NRPC também, que é o protocolo do Notes, né, do Domino e do Notes, para fazer autenticação, e ele cria como uma comunicação de uma VPN, né, do mundo externo para o interno, para esses servidores. Então, não é obrigatório, caso queira implementar, através do SafeLinks também é possível ter essas autenticações com provedores externos, também. Obviamente que essa tem mais trabalho, porque você precisa instalar um servidor adicional, mas não é necessário. Então, se você vai fazer, por exemplo, o Nomad para acesso interno, você já possui uma VPN para sua rede, faz a instalação direto no Domino, o Nomad diretamente no Domino, e está resolvido. Isso aqui é para questões para quando você não tem
esse acesso externo, você quer fazer uma VPN, você pode usar uma opção aí de usar o Safe Links também, como servidor intermediário. Requisitos básicos para Nomad Web. O Nomad Mobile é só você ver os requerimentos de sistema operacionais lá para instalação do aplicativo, basicamente isso, tá? E Nomad Web existe alguns requerimentos adicionais, como por exemplo, o domínio, seja o 11 ou acima, a gente recomenda o 1202 para instalação, né? O domínio mínimo, o 1202 para você pegar a versão mais atual hoje que existe do Nomad Web. Tá? A última versão precisa do 1202, tá? Se você pegar uma versão um pouquinho anterior, ela rodaria no 11. Então, o recomendado mesmo é 1202 o mínimo. O requisito de ter o ID Vault configurado justamente para você ter esse controle dos IDs, né, de baixar automaticamente para o browser precisa que esteja um ID Vault configurado, e o servidor Domino precisa ter um certificado TLS trusted pelo navegador, né? Aquela questão de ter uma autoridade certificadora confiável, para que ele não dê mensagem de erros, né, que não é confiável, embora mesmo às vezes autoassinado, ele não vai realizar muito bem. Então é importante que tenha uma unidade certificadora confiável. A instalação, então, seguindo os próprios requisitos, né, de ID Vault, de Trusted TLS Certificate que a gente tem. Se você está usando uma versão de domínio 12, ou até mesmo a 11 ou 12, se for usar uma versão, né, um pouquinho mais anterior, é necessário baixar o pacote do Nomad através do FlexNet. Então, lá junto com os pacotes de instalações no FlexNet, existe um zip, junto com os instaladores do domínio, que vai se chamar Nomad, e aí você precisa baixar esse zip file, esse arquivo zipado, e vai descompactar a partir do domino program, né, do diretório de instalação de programas do teu domino, do seu servidor domino. Tá? Então ele vai criar uma pasta lá dentro e vai colocar alguns arquivos de instalação. No domino 14, ele já está presente, então não precisaria baixar o pacote de instalação. Ele já está presente, a pasta de diretório já está ativa, já está lá nos locais corretos. Seria somente, se tiver já com os requisitos configurados, iniciar a tarefa Nomad, que é rodar o load Nomad na console do Domino. Tá? A partir desse momento, ele vai começar a prover, né, o acesso através do browser, como se fosse um acesso através de um cliente. Importante falar que esse acesso browser, ele é diferente, né? A gente até chegou a ter, em algum momento no passado, um cliente web, onde você precisava instalar alguns plugins nos browsers, né? Você precisava fazer uma instalação de um produto, né, que era o Client Access, no browser. Agora não, o Nomad Web, ele é todo construído em WebAssembly, então, ele funciona como uma aplicação, um PWA, onde você não precisa instalar nada no navegador, simplesmente acessa pela URL, ele vai baixar até vai baixar alguns arquivos para cache, né, para facilitar, para agilizar o acesso nas sessões posteriores, e você consegue acessar normalmente usando o seu usuário e senha, mesmo que usaria para acessar um cliente Nodes. Deixo aqui também a URL para a documentação completa, né, para alguma configuração específica que precise, né, algum fine tuning, e até mesmo para troubleshooting, se precisar, na documentação também tem como coletar logs, etc., se for preciso. Para o Nomad Mobile, né, para os dispositivos móveis, foram criadas algumas propriedades específicas nas aplicações. Então, nas propriedades, por exemplo, de ações, existe agora uma opção lá de você incluir essa ação no botão do dispositivo móvel. Então, ele acontece como está aqui ao lado, né, que tem um simbolozinho de um menuzinho na base, quando você toca nesse ícone, ele aparece os menus de ações, que pode ser, né, para criar um novo item, executar algum agente, enfim, o que seja da sua aplicação, ele vai ficar nesse menuzinho. O que não é, se você não marcar isso aqui, ele vai acabar aparecendo no menu de ações aqui, não fica muito user-friendly, né, não fica muito amigável. A mesma coisa é a navegação, também para dispositivos móveis, né, algumas alterações que precisam ser feitas. Se você acessar uma aplicação nativa pelo dispositivo móvel, é possível que ele fique dessa maneira aqui, né? E você precisa ficar rolando a tela entre a parte de navegação e a parte de lista de documentos.
Então, existe uma propriedade também no Frames, que ele cria uma navegação dos frame sets. Então, ou seja, né, a primeira parte de navegação, você seleciona uma navegação, ele vai para a tela seguinte, que são os listas de documentos. E na barra aqui de ferramenta existe também o botão de navegação para você navegar entre os frames, né, para voltar no frame de navegação, para ir para o frame de documentos. Então, isso auxilia pelo fato de ser um espaço bem menor, facilita aí a manipulação das aplicações. Existem opções também de você esconder para dispositivos móveis, então, né, uma view que tem muitas colunas, pode esconder as colunas, vai deixar uma coluna só mostrando lá no dispositivo móvel. Então, são melhorias de experiência de usuário que você consegue alterar sem precisar mexer em código, simplesmente uma opçãozinha lá da aplicação, né? Nesse caso aqui, da propriedade de colunas ou propriedade de campos. Então, você pode esconder campos também de dispositivos móveis, se você não quer que mostre muita informação, né, todas as informações não precisam estar lá para alguém que está móvel. Então, existem esses hide actions e hide paragraphs. Importante. Bom, vamos ver funcionando até para quem nunca viu, né, o que tem de diferença de interface quando você executa de um cliente nativo, browser, móvel. Então, eu fiz uma pequena demonstração para vocês sentirem né, ver que quase não há diferença. Esse aqui é o cliente Notes, né, o cliente 14. Eu vou usar essa aplicação aqui de viagens, aplicação bem estilo nativa, né, onde tem uma navegaçãozinha aqui com visões e documentos. Então, entrando num documento, dá para ver como que é a aparência dele. Mudando de navegação, entrando num outro tipo de documento, para a gente fazer uma comparação rápida. Então, outro tipo de documentos, com list box, né, com campos data. E agora eu vou mudar para o meu navegador, carregando o HCL Nomad no browser. Né, ele faz a primeira vez que você acessa, ele faz uma carga inicial, e aí tem o meu workspace, como se fosse o meu cliente Notes. Abro a aplicação, é exatamente a mesma aparência que eu tenho lá do meu cliente Notes. Né, o documento também entrando, então ele mantém a mesma formatação. No outro tipo de documento, também mantém a mesma localização, mesmas cores, mesma disposição, as ações também são as mesmas. E por último, a gente acessando pelo dispositivo móvel. Pelo dispositivo móvel, eu consigo usar características como Face ID, né, para fazer o login. E aí tem a navegação, ele já muda a forma de navegação, né, eu coloco datas, né, as listagens, mas os documentos mantêm, né, as mesmas informações, eu consigo fazer as mesmas ações de aprovação, enfim, que eu faria num cliente normal. Okay? O menu de ações ali, né, e tem a replicação também, então, nos dispositivos móveis, no browser também eu consigo trabalhar com offline, faço replicação de todas as aplicações para ter o acesso offline. Bom, esse foi o nosso overview aqui hoje do HCL Nomad, espero que vocês tenham gostado. Nós gostamos sempre de reforçar o nosso portal de ideias da HCL, onde a gente consegue, né, qualquer pessoa, na verdade, consegue submeter feedbacks sobre os produtos e melhorias também, né, funcionalidades que deveriam ter, que estão sentindo falta, e os nossos gerentes de produtos estão ativamente sempre olhando esse portal de ideias, e as ideias mais votadas, e aquelas, né, que são mais necessárias, elas são implementadas nos produtos. E a melhor forma da gente responder a necessidades que vêm dos usuários finais mesmo. Essa sessão, ela está gravada, se vocês quiserem já registrar esse link, é o repositório onde nós vamos colocar todas as apresentações, né, não somente essa, mas é um repositório que nós vamos ter todas as apresentações gravadas, e também os PDFs das apresentações. E esse é o link para uma avaliação que a gente gostaria de ter também de vocês, por gentileza, uma pequena avaliação, um formulário muito rapidinho mesmo, só para dar um feedback sobre essa iniciativa que a gente está fazendo de trazer esses tópicos curtos, mas que acreditamos ser importantes para vocês, até para conhecer o que tem de novo, ou como implementar uma funcionalidade que existe e não está em uso na sua companhia. Agradeço muito a participação de vocês, espero que tenham gostado. Estamos o nosso time todo aqui, HCL, à disposição,
para caso tenham dúvidas adicionais, ou se existe algum tópico que não esteja no nosso calendário, né, de apresentações que seja importante, a gente pode avaliar também para fazer, incluir no nosso programa. Nesse momento eu vou ver se tem alguma pergunta, né, se existir alguma pergunta, você pode colocar no chat, ou entrar em contato conosco novamente, né, ficamos à disposição. Vou parar a gravação nesse momento.